Posse hoje do novo presidente da Fiergs, Gilberto Porcelo Petry, um momento histórico, emblemático e emocionante para o estado do Rio Grande do Sul, um homem que muito mais do que uma história construiu, pelo seu currículo hoje chega à presidência da Fiergs, que orgulha tantos os gaúchos dos brasileiros. Bom, Sérgio, assim, uma honra ter sido escolhido pelos meus companheiros, né, a unanimidade para presidir a federação. Essa casa tem 80 anos de história, já teve 42 gestões e todos os presidentes que aqui passaram a honraram, né? Então, para mim, é uma grande honra, uma grande satisfação estar assumindo essa presidência. Presidente, é pela Fiergs que se passam as grandes transformações da economia, do agronegócio, dos grandes business, dos grandes players, passam por aqui. Todos passam aqui, né? Nós procuramos trabalhar no sentido de defender a iniciativa privada e as indústrias, né? Essa é nosso trabalho. A FEComércio faz o trabalho dela na área de comércio e serviço e nós fazemos para a indústria, né? Mas realmente grandes transformações passam aqui. E nós pretendemos continuar auxiliando ao Estado a se desenvolver através do crescimento das nossas indústrias. Uma mensagem para os seus pares e para os gaúchos. A minha mensagem, os meus pares me conhecem das reuniões de diretoria, é a defesa intransigente do empreendedor, aquele que arrisca o seu patrimônio contra tudo, visando a gerar um emprego. Existe uma certas vezes o pessoal não entende, porque as empresas dão lucro e tal, mas se não houver lucro não tem novas empresas, não tem novos empregos. Esse é o crescimento. Tributos para satisfazer os gargalos da sociedade. Os tributos que são necessários, às vezes estão um pouco elevados, né? Mas que são necessários para manter uma máquina pública para gerir o país, só que não precisava ser na carga tributária que nós temos. Com assim 60% disso estaria muito bom. Presidente, o pessoal comenta que o estado do Rio Grande do Sul, onde tivemos na semana passada no Prêmio Exportação, que da porteira para dentro os empresários são extremamente competentes. Da porteira para fora vão perdendo a competitividade. Nós vamos perdendo a competitividade, né? Por causa que tem esses problemas de transporte, estradas, burocracia e tal. Isso aí dificulta muito, né? O Dr. Jorge Gerdau gosta muito de dizer que ele, nas empresas lá do Canadá, para fazer toda a parte fiscal, que ele tem 3 pessoas, e no Brasil ele tem 250. Então isso dá um tamanho, assim, mostra o tamanho que tem esse problema para nós, né? Então, realmente, se o governo ajudasse um pouco, a gente poderia ir bem melhor. Ou se não atrapalhasse, né? Não, vamos dizer que ele ajudasse um pouco mais. Presidente, saúde e que o senhor possa colocar todas as suas ideias em prática aqui na Fiergs, porque o Rio Grande do Sul está precisando de homens e líderes transformadores. Tá, muito obrigado, mas tu é um pouco suspeito, tu é meu amigo há muitos anos, tá? Mas eu agradeço muito as tuas palavras. Que o universo conspire a seu favor. Muito obrigado. Olha, eu quero cumprimentar os telespectadores e dizer que estou pessoalmente muito envaidecido pela posse do meu amigo Gilberto Petry. Além de ser uma pessoa muito querida pessoalmente, é um homem de grandes conhecimentos, tem uma formação sólida na Universidade Federal, está bem preparado, está há quase 30 anos aqui no sistema Fiergs. E o pessoal como um todo aqui, a gente que produz, que gera emprego, que gera renda. Eu acho que agora nós temos que ter fé no país, independentemente de cores partidárias. O Brasil tem que estar unido para superar todas as crises. Desembargador Inês, podemos dizer que chegou o grande momento das grandes mudanças, das grandes reformas? Sim, a reforma trabalhista, a meu juízo, passou no momento que nós precisávamos dessa reforma. Temos que enfrentar também a reforma previdenciária. Acredito nos nossos parlamentares, no nosso Congresso Nacional, e não há outra saída a não ser pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal. Então, o nosso país tem que ter uma fórmula de diminuir a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Precisamos disso e eu tenho certeza que a classe empresarial vai colaborar nesse sentido. Podemos dizer, desembargador, que só vamos retomar o crescimento, só vamos tomar o desenvolvimento se o Brasil se tornar competitivo, né? O Brasil é competitivo. Teve alguns problemas, nós tivemos, como todos os países tiveram, com as questões
que ocorre no mundo todo, essa questão da economia, sobe o dólar, desce o dólar, a bolsa, enfim. Mas eu acredito na atual equipe econômica do Brasil. O professor Henrique Meirelles está no rumo certo e eu acho que o Congresso precisa dar apoio à equipe econômica, independentemente de quem vai ficar na presidência da República. Essa equipe econômica tem que ficar, e sob hipótese alguma deve ser modificada. Podemos dizer que o momento requer muita cautela, mas não podemos perder esse momento para as grandes mudanças. Sob hipótese alguma. E o Brasil tem que consumir, aqueles que têm condições têm que consumir, porque essa cadeia que existe entre o consumo e a geração de emprego, o comércio precisa ser incentivado também. Aquele que tem hoje um pouco de dinheiro, está guardando na poupança, enfim, é importante que se faça isso, é importante que se faça a economia, mas é importante também que se gaste, porque se não gastar, o comércio não vende, e se não vender, é o circo. Então, a gente tem que procurar pensar na garantia de emprego, no desenvolvimento, mas tem que haver também, os nossos senadores estão aqui, uma reforma tributária urgente nesse país, urgente, um pacto federativo e uma reforma política. Para encerrar aqui, bem prestigiado o evento, hein? Muito bem prestigiado, governador, deputados federais, senadores e todo o Tribunal de Justiça, os empresários, enfim, nada disso me gera surpresa, porque o Gilberto Petri é uma grande pessoa, uma grande personalidade e esperemos, todos nós, que essa entidade vá cada vez mais para frente e no sentido de ajudar a fazermos um Brasil mais forte e mais desenvolvimentista. Obrigado, desembargador. Um grande abraço a todos. Bom, antes de mais nada, para mim é uma honra participar como vice-presidente do CIERGS, a convite do nosso querido presidente, o Gilberto Petri, o qual eu reputo um homem de extremo dinamismo, um homem ativo e que efetivamente está preparado e tem todas as condições de levar a FIERGS na busca daquilo que nós precisamos, que as reformas políticas se realizem, da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma, toda essa parte tributária, que isso possa ser realizado e que permaneça a nossa equipe econômica. O Gilberto Petri é um homem de destaque, é um homem lutador, sabe falar, tem uma excelente maneira de expressão e eu acredito que o Petri é o homem certo para levar a FIERGS para que se possa conquistar todos esses anseios que nós temos para que o país volte ao rumo do crescimento. A FIERGS está com musculatura para tocar a reforma da Previdência? A reforma da Previdência é fundamental para se conseguir o equilíbrio econômico-financeiro. O déficit que a Previdência da hoje produz no Brasil é um déficit que cada ano aumenta mais, vai chegar a um ponto que nós vamos praticamente inviabilizar o sistema todo financeiro e econômico do Brasil. Estamos próximos de um colapso, né? Ainda não. Quer dizer, eu acho que o Brasil ainda tem condições de se recompor. Sem a reforma da Previdência, não? Não. Sem a reforma da Previdência, o déficit cresce, vai chegar um ponto que inviabiliza a economia. Sem a reforma da Previdência, eu diria que é muito difícil buscar uma solução para o crescimento do país. Martins, parabéns aí pela tua grande liderança empresarial. O CIERGS está de parabéns para um vice-presidente do teu quilate. Eu agradeço, acho que para mim, como eu repito, é uma honra participar no grupo do Petri, homem que há muito tempo eu admiro pela garra, pela luta e pelo conhecimento econômico e técnico e político que ele tem. Então vamos em frente juntos para a gente chegar a uma solução de levar o país à rota do crescimento novamente. A dificuldade que mais o país tem passado economicamente, politicamente e moralmente, essa percepção, e as pessoas estão falando que, quem sabe, a política se descola da economia, mas infelizmente não descola. A gente precisa voltar a ter confiança para poder investir cada vez mais no país. E uma das atividades que nós precisamos buscar, sem dúvida, são reformas para que o país volte a ser mais competitivo. A reforma trabalhista aí foi aprovada, isso contribui.
tem, de uma forma ou de outra, nós temos que voltar a falar sobre a reforma da Previdência, se é que nós queremos olhar um país competitivo no futuro e sustentável, buscando superávit, e por que não a reforma política e uma tributária para que o país volte a ser cada vez mais competitivo, porque eu acredito que a política, uma hora ou outra, volta a buscar uma estabilidade maior, e com uma estabilidade política nós precisamos, sem dúvida, fazer reformas para ter um país mais competitivo, que acabou o tempo da bonança e agora é o momento que o país, para ser competitivo, tem que se reestruturar e buscar ter um superávit fiscal e as empresas cada vez mais competitivas, e esse é o trabalho da Fiergs, junto ao Rio Grande do Sul, nosso estado, de cada vez trabalhar mais para o estado ser um estado mais sustentável e competitivo. O Brasil vive hoje a crise causada pelo ápice desta conjuntura anacrônica que nós temos no Brasil. O Brasil precisa reformar absolutamente todos os seus setores, claro, com ordem de prioridade. Mas nós temos aí a reforma tributária, que é uma reforma importantíssima. A reforma da Previdência está atrasadíssima, já deveria estar sagrando. O Brasil é insustentável sem essa reforma. Infelizmente, as corporações estão mobilizadas, a sociedade deveria estar mais indignada, buscando as reformas para poder ter qualidade de vida. Com essa conjuntura que está aí, nós não vamos poder dar qualidade de vida. E quem mais sofre são aqueles que são menos privilegiados dentro da escala social. Esses que efetivamente são os que mais sofrem. Então, se eu quiser preservar, fazer algo socialmente aceitável, eu precisaria fazer as reformas. Podemos esperar um protagonismo nessas reformas da Fiergs e do Ciergs? Com toda certeza, nós temos que mobilizar a sociedade, os setores que representam a sociedade, e nesse contexto a Fiergs e a Ciergs têm um papel importante, porque os setores empreendedores são os setores com a maior capacidade de transformação social. Através do desenvolvimento e da ação econômica, ela gera uma cadeia e com isso gera empregos e gera renda, e isso nós precisamos fazer, e nós temos fazendo isso aí. Obviamente que temos que trazer mais aliados para fazer essas mudanças que o Brasil precisa. E a nossa celulose rio-grandense? Como? E a nossa celulose rio-grandense? A celulose está falando o seu papel de gerar riquezas para o país, e isso nós temos feito, tanto que ganhamos o prêmio exportação pelos volumes de celulose que a gente bota no mercado externo. Posse hoje da nova diretoria da Fiergs, eu tenho a honra e o prazer de receber José Carlos Stefanon, que é diretor-presidente da Tecnovim. José Carlos, antes de nós entrarmos aqui, quero te parabenizar aí pelo prêmio exportação na semana passada na DVB. O prêmio exportação é o Oscar dos exportadores. Realmente é um grande esforço que nós fizemos nesses mais de 30 anos de poder nos inserir no mercado internacional com nossos produtos. Evidentemente, com todas as vicissitudes da nossa economia, a dificuldade de exportar em função da falta de competitividade, em razão do custo Brasil que hoje nós carregamos nos nossos produtos. E a verdade é que quando nós exportamos, nós estamos exportando impostos, e quando importamos, estamos importando subsídios, que é uma política totalmente descabida, que hoje os nossos governantes ainda não aprenderam com os mercados internacionais, de que todos os países, para poder exportar, tem que ter competitividade. Podemos dizer que, para ter competitividade, o Brasil retomar o desenvolvimento, retomar o crescimento, ele precisa se tornar competitivo. O mantra é reforma, reforma e reforma. Na verdade, nós temos que nos adaptarmos à nova realidade da globalização da economia. E isso entra na reforma trabalhista, na reforma tributária, que precisamos que isso seja implementado o mais rápido possível para que possamos ser competitivos. Não há como nós mantermos, estarmos inseridos na globalização com uma lei, como o Decreto-Lei de 1943, que era a CLT, que era na verdade, inspirado na Carta Lavoro, ainda da Itália, da época de Mussolini. Não dá, nós estamos hoje em 2017, século XXI, todas as relações capital-trabalho mudaram, e evidentemente que hoje os sindicatos já são mais
atuantes e que não existe mais aquela figura do hipossuficiente que era antigamente de 43. Hoje, na verdade, as relações são de igual para igual e os sindicatos fizeram essa parte e estão estruturados para hoje termos as grandes discussões entre sindicatos trabalhadores e sindicatos patronais. O comentário hoje, inclusive na coletiva do Petri, ele falou que a partir da reforma trabalhista passa a ter o empresário, passa a ter mais segurança para investir. Não, é evidente porque no momento de formalizados os acordos, através de convenção coletiva, o acordo coletivo, isso prevalece sobre a lei, é a lei entre as partes. Não há como exatamente ser questionado isso posteriormente em juízo e onde houve muitas vezes simplesmente a anulação desses acordos. Uma vez acordado entre empregados e empregador através de convenção o acordo coletivo, passa a valer entre as partes e passa a ser lei. Então aí tem a segurança jurídica que tanto nós precisamos para os novos investimentos. Um importante espaço que o Rio Grande do Sul, e obviamente por isso que eu estou aqui, em nome do Poder Legislativo, não só prestigiando, mas trazendo aqui em nome do Parlamento todo o nosso reconhecimento a essa entidade que representa muito para a economia do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul encontrar o caminho do desenvolvimento, se reencontrar, quem sabe, passa muito por esse setor. Por isso que estou aqui em nome do Poder Legislativo, dos 55 parlamentares, em nome da nossa bancada, prestigiando a posse do novo presidente e também colocando o Parlamento Gaúcho à disposição da Fiergs. Deputado, o senhor quis Deus, quis o universo, o senhor pegou um ano difícil para a Assembleia Legislativa poder coordenar todos os anseios e satisfazer todos os segmentos da sociedade. Nem temos essa pretensão, mas temos consciência que assumimos a presidência da Assembleia em um dos momentos mais conturbados da política nacional. Um momento que certamente não são todos os gaúchos e brasileiros que veem no Legislativo algo que possa representar as suas demandas e as suas necessidades. Acho que mais do que nunca os políticos e o Parlamento precisam ouvir a comunidade, a sociedade, como agora. E é por isso que nós estamos nessa tentativa, nessa luta, a busca de ver a Assembleia Legislativa mais perto dos gaúchos e das gaúchas. Não só aberta a casa fisicamente, mas também possibilitando que no Poder Legislativo seja a ressonância das necessidades, das demandas que tem nas nossas regiões e nas nossas comunidades. Vim aqui cumprimentar primeiro a saída do Heitor Miller, que foi um excelente presidente, e agora também apoiando o Gilberto Petri. Acho que é importante nós, do Poder Executivo, estar aqui prestigiando, que a indústria para nós é muito significativa aqui no estado do Rio Grande do Sul. O mantra é reforma e reforma e reforma para poder colocar o Brasil, voltar a desenvolvimento, o crescimento e principalmente a competitividade. Eu acredito que as reformas que estão sendo propostas, que tem previsão, é aquilo que o país precisa. Nós precisamos efetivamente modernizar o nosso país se nós queremos nos tornar mais competitivo. O custo do Brasil, que tanto se fala, precisa ser construído reformas, e eu vejo bem encaminhado o que está sendo feito pelo presidente Temer. Da Fiergs. Paulo Sérgio, a Fiergs sempre foi protagonista das grandes mudanças, mas dessa vez parece que o engajamento nas reformas tem que ser de corpo e alma. É verdade, nós agora que nos habituamos ao Heitor Miller, né? E a sequência da vida é essa, vamos ter um outro grande amigo que é o Gilberto Porcelo Petri, uma grande figura, uma representação extraordinária na indústria do nosso estado, do nosso país, e eu acho que essa sequência de bons presidentes que tem tido a Fiergs, especialmente nesse momento de crise por que passa o país, é fundamental para que a gente possa estabelecer um processo de virada nisso aí. E o Gilberto Petri, por certo, é o homem adequado para fazer isso. Podemos dizer que a Fiergs, hoje com discursos emblemáticos, está mostrando uma vontade muito grande
de se engajar em transformações, em mudanças, principalmente de reformas que levem esse país e esse estado a um crescimento, ao desenvolvimento e principalmente tornar o estado e o país competitivo. Sem dúvida, depois de 2 mandatos do presidente Miller, o novo presidente Petri assume com essa responsabilidade de levar a indústria a ajudar o crescimento do Brasil. Nenhum país é forte se uma indústria não for forte. Então desejamos ao presidente Petri muito sucesso na condução desse seu mandato de 3 anos, para que possamos juntos desenvolver, crescer e alavancar a indústria do nosso Rio Grande do Sul e também do nosso Brasil. Presidente, podemos dizer que é através da indústria, aonde a mão de obra é absorvida e principalmente os tributos aonde o governo vai gerar, poder satisfazer as demandas da sociedade, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Sem dúvida, na indústria nasce tudo, porque se você tem produto, se a indústria produz, o comércio vende. Se o comércio vende, são arrecadados impostos. Havendo impostos, é um ciclo virtuoso. O governo consegue, então, através do governo federal, distribuir os impostos para os estados, para os municípios e, desta forma, o desenvolvimento retorna, o desenvolvimento acontece. É isso que nós precisamos, uma indústria forte para que possamos nos tornar um país cada vez mais forte. O importante também que a gente está observando agora, nessas últimas semanas, é o descolamento da economia da política. Parece que o empresário chegou à conclusão: vamos tocar esse país para frente porque os políticos estão nos atrapalhando. Olha, nós temos que olhar para frente, nós temos que fazer a nossa parte e realmente o Brasil, ao longo dos últimos anos, tem esse descolamento da política em relação à economia. Então os empresários estão dando aí uma demonstração de que acreditam nesse país, acreditam num futuro melhor e vamos juntos dar as mãos e tornar o nosso estado, o nosso país, um país e um estado cada vez melhor. Vamos juntos, parabéns, meu amigo Petri, e que sejam 3 anos, quem sabe depois mais 3, de muito sucesso aqui no nosso Rio Grande do Sul. O discurso combinou com a sua visão hoje, né? Tudo, né? De que a gente precisa de uma estrutura pública mais eficiente, que propicie um espaço para que os empreendedores de qualquer tamanho, de qualquer área, possam se realizar no nosso Brasil e aqui no caso no estado do Rio Grande do Sul. E muitas modificações, muitas reformas a serem feitas para que a gente possa realmente ter essa estrutura pública que todos nós sabemos que é necessário, sabemos que é preciso fazer e sem o qual nós não teremos uma qualidade de vida melhor dos brasileiros. Mas é um grande momento para as reformas, né? Acho que é um grande momento, a estrutura pública está desprestigiada, os políticos estão acuados, é um ótimo momento da gente apoiar os políticos sem apoio para que eles façam as reformas necessárias. Repito, as reformas que todos nós sabemos que precisam ser feitas há muito tempo e a gente não tem uma organização da sociedade para fazê-las.